que transforma vidas. Você ouve agora Fé em Ação e Transformação com o evangelista Rafael Eloy. O episódio de hoje começa agora. Seja bem-vindo ao programa Fé em Ação e Transformação. Nós hoje iremos refletir novamente sobre fé. Nós estaremos refletindo no texto de hoje, será no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, no versículo 23. Está escrito a partir do verso 23. Então Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. De repente, uma forte tempestade levantou-se sobre o lago, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. Repetindo novamente o verso 26, Jesus levantou, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. Essa reflexão diz que o Senhor Jesus, Ele está no barco. Mesmo quando a tempestade surge, Ele está presente. O Senhor Jesus está conosco quando nos encontramos em tempestade. Ter Jesus conosco não significa ausência de problemas, mas segurança em meio a eles. Quando você tiver um problema, o Senhor Jesus estará contigo. Você só precisará clamar pelo Senhor Jesus, mas é importante que você observe que o Senhor Jesus sempre está contigo para que você venha ter a calma, venha ter a tranquilidade. Salmos 23, versículo 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor Jesus estava com eles. Ou seja, a tempestade vem de repente. A Bíblia diz, nesse texto diz, que a tempestade levantou-se de repente. Assim também acontecem as crises da vida. As crises da vida são inesperadas, assustadoras, fora do nosso controle. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, o Senhor Jesus disse a seguinte frase: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor Jesus venceu o mundo. Ele diz que teremos aflições, mas precisamos ter bom ânimo, precisamos ter calma, pois nós também iremos vencer, porque estamos com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, Ele venceu o mundo. Ele venceu todas as dores, as preocupações. Ele venceu a morte. O Senhor Jesus está conosco. O Senhor Jesus caminha conosco. Creia no Senhor Jesus. Você precisa da presença do Senhor. Lembre-se, enquanto o medo cresce, Jesus descansa. Nós precisamos descansar na presença de Jesus. O contraste é claro. Os discípulos entram em pânico. Jesus dorme em paz. São duas realidades. Os discípulos estavam em pânico e o Senhor Jesus estava dormindo em paz. Isso mostra que a paz verdadeira não depende das circunstâncias, mas da confiança do Pai. Nós precisamos confiar no Pai em qualquer circunstância. Em todas as situações nós precisamos confiar no Pai. Precisamos confiar em Deus. Salmos capítulo 4, versículo 8 diz o seguinte: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança.
Salmos capítulo 4, versículo 8. Nós podemos encontrar segurança na presença do Senhor Jesus. O Senhor Jesus estava no barco. Os discípulos tinham a presença do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é aquele que acalmou o vento e acalmou o mar. Nós precisamos confiar nele. Precisamos clamar a presença dele. O clamor move o coração de Deus. Mesmo assustados, os discípulos fizeram certo. Clamaram ao Senhor. Eles clamaram a ajuda do Senhor Jesus. Hoje você pode pedir a ajuda de Jesus. Solicite hoje a ajuda de Jesus. Peça a Ele para te ajudar. Deus não rejeita o clamor sincero, mesmo quando nossa fé é pequena. Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz o seguinte: clama a mim e responder-te-ei. Você só precisa clamar a presença do Senhor Jesus e Ele há de te responder. Mas nós não podemos ser homens de pequena fé. Nós precisamos ter fé. Jesus não os repreendeu por acordá-lo, mas por duvidarem de sua presença e poder. Eles duvidaram da presença do Senhor e do poder dele. O Senhor já tinha feito tantos milagres. E será que o Senhor Jesus não poderia acalmar o mar e acalmar a tempestade, mesmo sem pedir, sem clamar? E eles só precisavam confiar no Senhor, crer no Senhor. Eles poderiam muito bem ter dito: nós estamos com o Senhor e Ele nos guardará. No livro de Provérbios, no capítulo 29, no versículo 25, diz o seguinte: o medo do homem armará laços, mas quem confia no Senhor está seguro. Nós precisamos confiar no Senhor, pois estaremos seguros se confiarmos nele. Os discípulos só precisavam confiar no Senhor e o Senhor estava com eles presente dentro do barco. Era necessário somente que confiasse nele, pois a presença do Senhor estava com eles. A voz do Senhor Jesus tem poder. O Senhor Jesus, Ele é também onipotente, onisciente, onipresente. Uma só palavra dele foi suficiente para acalmar o vento e o mar. O mesmo Jesus que acalmou a tempestade física acalma hoje as tempestades da alma. O Senhor pode acalmar a sua alma hoje, pode acalmar o seu coração. Salmos, no capítulo 46, no versículo 10, também diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você só precisa ficar calmo, ficar tranquilo e saiba que Deus está trabalhando na sua vida. E com isso, o desafio para hoje é: quando o medo vier, não olhe para as ondas, olhe para Jesus. Não fique com medo das ondas, olhe para Jesus. Não tenha medo, confie no Senhor. A fé que confia nele transforma o caos em calmaria. A fé pode mudar o quadro da sua vida. A fé pode mudar a sua vida nesse dia de hoje. Creia no Senhor Jesus. O mesmo Deus que acalmou o mar, acalma hoje o seu coração. O Senhor Jesus pode acalmar o seu coração. Convide o Senhor para estar no seu barco e você irá vencer a tempestade. Você irá vencer o vento forte. Você irá vencer o mar. As ondas não irão afundar o seu barco. Confie na presença do Senhor
Convide-o para estar contigo, para andar com você, para caminhar com você. Lembre-se, seja forte, seja corajoso, espere no Senhor com paciência. Busque refúgio em Deus, que Ele seja a sua fortaleza. Creia nisso e viva bem. Tenha fé e tenha coragem, para que você venha ter uma transformação. Chegamos ao fim de mais um episódio, mas a sua transformação está apenas começando. Lembre-se, a fé sem obras é estática, mas a fé em ação é imparável. O que você vai fazer hoje com o que aprendeu aqui? Eu sou o evangelista Rafael Eloy e espero você no próximo programa. Fique em paz e mãos à obra. Obrigado pela companhia. Partilhe esse episódio com quem precisa de uma palavra de mudança. E siga-me no Instagram, no @srreloy. Nos vemos no próximo episódio. Fé no coração, pé na estrada e transformação na vida. Até breve.